Histórias assombradas. O primeiro dessa noite é este daqui, uma pombagira em minha vida. Eita, vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo beleza? Eu sou fulana, tenho 19 anos, conheci o canal por um ex-namorado e já faz um tempinho que eu tô querendo contar o meu relato, então resolvi escrevê-lo hoje. Não foi hoje, foi outro dia. Tá. Se por acaso eu citar nomes durante o relato, pode ler tranquila que estarão todos trocados. Obrigada. Não me lembro muito bem quantos anos eu tinha na época, mas sei que era menos de 5 anos, porque depois dos 5 anos eu já tinha me mudado para minha cidade atual. E esse fato ocorreu na minha cidade natal. Bom, vamos lá. Certo dia estava eu, meus pais, uma das minhas tias e a minha avó na antiga casa da minha avó. Os adultos estavam conversando na cozinha e eu estava brincando com os meus bichinhos de pelúcia no quarto da minha avó. Naquela casa, pelo quarto da minha avó, dava para ter visão da sala de estar. E eu brincava e ficava olhando para a sala, brincava e olhava para a sala. De repente, surgiu uma mulher na sala. Essa mulher tinha pele morena, cabelos longos e pretos, usava um vestido longo e vermelho e segurava um cigarro na mão direita. Ela me olhava fixamente com um sorriso, meio doentio, meio macabro, meio doido assim, e do nada ela soltou uma gargalhada bem alta. Eu me assustei, comecei a chorar e a gritar. Todos foram correndo para o quarto assustados e eu contei o que tinha acontecido. Mas ao olharem para a sala, não tinha nenhuma mulher de vestido vermelho lá. Eu fiquei sem entender nada. Eu podia jurar que eu tinha visto uma mulher. Ana, não foi invenção de criança, não. Tudo o que aconteceu foi real e eu iria descobrir isso depois de alguns anos. Bom, já chego nesse ponto da história. Todos ali me acalmaram e depois daquele dia eu nunca mais vi algo do tipo, graças a Deus. Os anos se passaram e eu já estava praticamente na minha adolescência agora. Me apaixonei por um garoto que fazia karatê comigo, mas eu era muito medrosa para contar o que eu sentia por ele. E nesse meio tempo acabei fazendo amizade com uma menina da minha igreja, que por sinal era da mesma sala que ele. Então eu a autorizei a contar para ele o que eu sentia. No começo não deu em nada, pois ele já estava de rolo com uma outra menina. Só que mais tarde ele veio a se interessar por mim também. Um fio de cabelo aqui. Mais tarde ele veio a se interessar por mim também. Cadê? Me perdi. Aí, mas acabou não dando certo porque ele ia mudar de cidade, então nem chegamos a ficar. Bom, tudo isso passou, porém a minha amizade com a menina continuou e passamos a ser melhores amigas. Só que os meus pais não gostavam que eu andasse com ela, principalmente a minha mãe, porque ela tinha uma fama ruim com o namorado. Sabe como é, né? Cidade pequena. E deu no que deu essa minha amizade com ela, porque ela acabou ajeitando meninos para eu ficar. Perdi o meu bebê e a minha virgindade com amigos dela. Isso deu uma confusão. Imagina, cidade pequena e a minha família, além de ser extremamente evangélica, é muito conhecida aqui na cidade. Meus pais cortaram a minha amizade com ela e perdemos contato depois disso. Mas isso foi só a ponta do iceberg. Depois de um tempo, eu mesma, por conta própria, comecei a ficar com outros garotos. Eu tenho um passado muito intenso. Nossa! Mas peraí. Eu tenho um passado muito intenso com prostituição, ela tá dizendo. Mas peraí, mas prostituição é porque cobrava ou não cobrava? Ou o que define? Agora fiquei pensando, o que define prostituição? Porque eu acho que é quando você cobra, mas quando você não cobra, não é. E é vontade, não sei. Agora não sei, fiquei perdida. Bom, eu não entendi o porquê dos meus atos. Não entendia por que eu tava fazendo aquilo. Eu fazia aquilo por vontade, mas também vinha acompanhado de uma certa carência. E eu sempre fui o patinho feio do colégio, sabe? Eu sempre lutei com o meu peso. Eu não entendi o porquê que alguns garotos queriam ficar comigo. Uai.
Por um momento da minha vida, eu me endireitei, até namorei sério, mas o coitado do meu ex trabalhava muito e quase não sobrava tempo. E eu sempre fui uma menina carente, então eu acabei traindo ele. É claro que isso não justifica o meu ato, mas uma coisa puxa a outra. Como você deve estar imaginando, a gente terminou e não pense que eu não me arrependo, não. Eu me arrependo, e muito, pois eu paguei com o meu ato. Eu paguei pelo meu ato, né? E foi justamente na área sentimental. Estava presa a um amor não correspondido. Ana, eu já gostei de caras que não sentiam o mesmo por mim diversas vezes, mas esse caso era totalmente diferente. Eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu estava muito apaixonada e eu sabia que tudo que eu estava passando não era mais do que merecido pelo que eu fiz com o meu ex. Eu até cheguei a fazer simpatias para conquistá-lo, mas nada adiantou. Meus pais, vendo que isso já estava chegando ao extremo, resolveram me levar a um psicanalista. Por sorte, ela era próxima da gente, pois era também da nossa igreja. E agora, o ponto que eu queria chegar. Lembra que eu disse que era tudo verdade quando eu tinha visto aquela mulher de vestido vermelho? Contei esse fato para minha psicanalista e ela, não só como profissional, mas também como cristã, falou que aquela mulher era uma aparição demoníaca. E detalhe, Ana, durante a minha adolescência eu não tinha mais visto aquela mulher, mas sempre estava sonhando com ela. Nos meus sonhos, a presença dela parecia me influenciar a me relacionar com garotos. Era uma coisa muito forte. Chegando em casa, contei para minha mãe o que a minha psicanalista disse, e foi nesse momento que minha mãe resolveu abrir o jogo. Ela me contou o seu passado obscuro. Disse que com menos de 10 anos de idade, ela foi consagrada a uma pombagira. Minha mãe, quando pequena, morava com sua avó, e um dia sua avó pediu para ela ir pegar alguma coisa emprestada na vizinha, e não me lembro bem se essa vizinha era macumbeira ou mãe de santo, não sei, mas ela era muito amorosa. E naquele dia minha mãe acabou ficando um pouco mais lá para conversar com ela. A senhora levou minha mãe para o quarto dela e apresentou a ela. A senhora levou minha mãe para o quarto dela e apresentou ele como o seu santuário. Ele quem? O quarto? Apresentou o quarto como sendo o seu santuário. Sentou ela na cama e pegou uma pena de pomba e começou a passar na minha mãe, recitando algumas palavras em voz baixa. E quando acabou, disse para minha mãe que um dia ela viria morar com ela. Como assim, gente? Dito e feito, minha mãe também teve um passado de prostituição e sua família também era muito evangélica. Eles não queriam mais aquele fardo de aguentar a fama ruim dela e a expulsaram de casa. E ela foi morar com essa senhora. Minha mãe já estava cansada daquela vida, ela fazia tudo aquilo, mas lá no fundo ela queria ter uma família. Aquela senhora acolhia meninas em sua casa para prostituí-las, pois ela tinha uma doença e precisava de uma base financeira para se manter. Mas minha mãe conheceu meu pai e ela estava decidida a parar com aquela vida. Meus pais começaram a namorar e a minha mãe acabou engravidando de mim e isso era um motivo para ela sair daquela casa e daquela vida, e ela saiu. Meus pais acabaram se convertendo ao cristianismo antes mesmo de eu nascer, ou seja, eu nasci em berço cristão. Minha mãe se libertou daquilo, mas de alguma maneira acabou passando para mim na minha adolescência. E foi daí que eu soube todo o porquê da minha história. Ana, hoje com quase 20 anos de idade, eu levo uma vida correta. Procuro sempre pensar muito bem antes de agir, me arrependo dos meus erros e faço o possível para não errar novamente. Aqui entre nós, sexo é muito bom, mas sabemos que o ingrediente principal tem que ser o amor. Não existe nada mais lindo do que se relacionar com a pessoa certa, com a pessoa que você ama de verdade. Estou esperando em Deus e sei que vou conseguir construir a minha família na presença dele. Obrigada, Ana e Assombrados, por acompanhar a minha história. Peço desculpas por ser muito longa, tentei ser o mais objetiva possível, mas algumas coisas precisamos explicar com detalhes para serem entendidas. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada.
por compartilhar a sua história com a gente. Talvez tenha algumas coisinhas. Então, peraí, essa mulher, ela atraía garotas pro santuário dela. Aí, sem a permissão da pessoa, ela fazia uma reza, uma mandinga, não sei o que lá. E, tipo, colava uma pombagira na moça pra moça ficar acesa. E aí, de alguma forma, acabar... Tipo, fazer uma amarração pra moça ficar assim. E pra ela fazer o antro dela lá de moças, assim, pra arrecadarem um dinheiro. E ela poder catar esse dinheiro também. Gente do céu! E aí, provavelmente, essa... tipo, amarração, eu não sei o que é isso, essa coisa que ela fez com a sua mãe, ela deve ter colocado ali, talvez, uma entidade para que isso acontecesse, não sei, e a entidade ficou lá, passou da mãe para filha e alguma coisa desse tipo, ou não, ou seria alguma outra coisa, que foi feito, não sei, gente, realmente eu não sei, tem algumas coisas que são mais complicadas do que às vezes a gente imagina, do que a gente tá vendo aqui, né? Então, cada caso é um caso, cada história é uma história. Deixa eu anotar aqui que eu li. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.